Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a prova de acesso ao mestrado profissional em matemática para o ano de 2023. O objetivo é resolver questão por questão, não sei se eu vou fazer em quantas partes, vai depender do tempo que a gente vai demandar. E eu quero ainda em cada uma das questões tratar, se for o caso, de mais de uma resolução, tratar as opções mesmo as incorretas em algumas questões, de modo que faça parte do nosso aprendizado, saber o que cada uma das soluções, cada um dos itens pede como conhecimento. Então vamos dar início ao vídeo. Bom, o triângulo cujos lados medem 5, 12 e 13 é igual a. Então nessa questão, por exemplo, nós temos duas formas de resolver. A primeira forma, e a forma mais imediata, é você perceber que isso aqui é um triângulo retângulo, já que 13 ao quadrado é 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso aqui é um termo pitagórico. 69 é igual a 144 mais 25. Bom, então, com um triângulo retângulo que ele é, você vai ver que aqui é 13, aqui é 12 e aqui é 5. A área vai ser 12 vezes 5 dividido por 2. Ou seja, 6 vezes 5, que dá 30. O item correto é a letra C. Bom, mas de um modo geral, nem sempre a gente vai ter termos pitagóricos para um triângulo desse tipo, tá? Eu coloquei aqui de um modo geral, um triângulo, você vai usar a fórmula que diz que a área de um triângulo, dado os três lados, será igual ao semiperímetro, que multiplica o semiperímetro vezes um lado, que multiplica o semiperímetro vezes o segundo lado, menos o terceiro lado. E para essa forma, a gente tem que o semiperímetro vai ser igual a 13 mais 12 mais 12 mais 5, que dá igual a 30 dividido por 2, né? Então, o semiperímetro é igual a 15. Então, a gente vai fazer aqui a raiz quadrada de 15 vezes 15 menos 13 dá 2, 15 menos 2 dá 3 e 15 menos 5 dá 10. Então, você pode aqui colocar isso aqui de forma fatorada. 15 é 3 vezes 5, vezes 2 vezes 3, vezes 10, que é 2 vezes 5. Então, ó, você tem aqui o 3 ao quadrado, sai o 3. 2 ao quadrado, sai o 2 da raiz. E o 5 ao quadrado, sai o 5 da raiz, de modo que aqui dá 30. 30 unidades de área. Letra C é o item correto. Numa classe de 50 alunos, 36 foram aprovados. Questão simples aí de porcentagem. Ele quer o percentual de alunos reprovados. Então, sim, de 50 alunos, nós vamos ter que, dos 50, 14 foram reprovados. Então, a gente vai ter que fazer 14 dividido por 50. Se você multiplicar por 2, já sai direto a resposta. Isso aqui significa 28%. Item correto, letra B. Questão muito simples. Terceira questão. O gráfico da função f de r em r é definido por f de x igual a x mais b. Isso aqui é uma equação, uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Intercepta o eixo OX no ponto de abscissa igual a 4 e o eixo OY no ponto de ordenada igual a menos 12. O valor de a mais b igual a. Então, está aí a ideia do gráfico. Esse A, nós sabemos que isso aqui é o coeficiente angular. Então, uma forma de tratar isso é muito simples. É você fazer a razão entre cada unidade que você anda na horizontal, quantas unidades você anda na vertical. Então, ó, se você andar nesse triângulo, imagina esse triângulo aqui. Para cada unidade, a gente tem aqui 4 unidades. Você vai subir 12. Então, em uma unidade, você vai subir aqui 3. Então, nosso coeficiente angular é igual a 3.
Tá? O b é simplesmente o coeficiente linear, é onde a nossa reta toca o eixo y, que no caso aqui vai ser o menos 12. Então, uma questãozinha simples de conhecimento de função do primeiro grau. Então, a mais b vai ser igual a 3 menos 12, que dá menos 9. Item correto é a letra E. Bom, vamos para a próxima questão. Próxima questão, então, é a questão 4. Questão 4 é do Exame Nacional de Acesso ao Profimate. Todas as funções abaixo têm como gráfico parábolas cujos vértices estão no primeiro quadrante, exceto. Então, nós vamos procurar aqui o gráfico da parábola, a função da parábola, cujo vértice esteja no segundo, terceiro ou quarto quadrante. Então, vamos analisar cada um dos itens para nós entendermos o que a forma de escrever cada uma das funções aqui quadráticas. Então, vejamos, no item A, você tem menos x mais 1, que multiplica 2 mais x. Bom, as raízes, nesse caso aqui, serão... Aqui você vai ter x. Isso aqui será igual a x mais 1. Esse menos, se você multiplicar aqui, vai dar x menos 2. Então, nossas raízes serão menos 1 e 2. Porque, de um modo geral, você tem que a função do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, cujas raízes são x' e x duas linhas, a forma fatorada de escrever essa expressão do segundo grau seria ax menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Então, isso aqui vai ser de grande importância. Como o a aqui é igual a menos 1, se você levar esse menos 1 aqui para dentro, multiplicando o segundo parênteses, você vai ter o a igual a 1, cujas raízes serão menos 1 e 2. E aí a nossa parábola será uma parábola desse tipo, onde aqui você tem o vértice nessa diferença no meio entre 2 e menos 1, a distância aqui é 3, você tem que tirar 1,5, então aqui o x será 0,5. Tá? E agora, claramente, o gráfico dessa função aqui ele vai estar no quarto quadrante. Então, já de início, nós vemos que o item correto é o item A. Mas nós vamos entender melhor essa questão resolvendo todos os outros itens, procurando saber o quadrante em que cada... Claro, por que eles estão no primeiro quadrante? Já que diz a questão que só um deles não se encontra no primeiro quadrante. Nessa segunda equação aqui, quais seriam as nossas raízes? Você tem aqui o x é x mais 2, então eu poderia dizer aqui que é x mais 2 é x menos o menos 2, então uma das raízes é menos 2. E aqui eu colocaria como x menos 3, mas eu precisaria multiplicar por menos 1. Então, vou colocar o menos aqui fora, então o a é negativo. Outra coisa, quando o a é positivo, a nossa concavidade é para cima, quando o a é negativo, a nossa concavidade é para baixo. Então, as raízes aqui serão 3 e menos 2, então menos 2 e 3. A concavidade é para cima. A diferença aqui é 5, eu vou tirar 2,5, aqui vai ser 0,5, mas vai estar aqui, ó. Então o eixo x, o eixo y vai estar bem aqui, assim como aqui na primeira, né, que eu não falei, mas 0,5 mostra que ele está aqui no primeiro quadrante. Então aqui o vértice vai estar no primeiro quadrante. Na letra C, nós temos y igual a menos 3x ao quadrado mais 6x mais 7. Então, aqui a gente tem que buscar as raízes, entender o vértice dessa equação. Eu não quero fazer, eu queria uma forma mais rápida. Você pode escrever isso daqui assim, ó. Menos 3x ao quadrado menos 2. Eu posso ainda colocar o x em evidência, né? Vamos ajustar isso aqui melhor. Então, você pode colocar aqui esse x em evidência.
você tem aqui x menos 2. Só essa primeira parte aqui. O que é que você tem aqui? Se você tivesse essa equação somente, uma das raízes seriam 0, 0 e o 2. Ou seja, a gente vai ter aqui o 0 e o 2. Como nós temos que o A é negativo, a parábola está voltada para cima, exatamente aqui no número 1. Tá? E aí o que acontece com esse coeficiente 7? Ele aqui já está no primeiro quadrante. Esse coeficiente 7 faz com que nós subamos 7 unidades aqui na vertical. Então, ele já está no primeiro quadrante, subindo 7 unidades. No primeiro quadrante ele irá permanecer. Então, para o nosso objetivo, não precisamos encontrar as raízes. Basta que nós entendemos essa primeira parte aqui e o que significa o termo independente. O termo independente ele faz com que o nosso gráfico, qualquer que seja o nosso gráfico, ele suba ou desça na vertical, faça uma translação vertical. Muito bem, no item D, nós temos que y é igual a 2x menos 1 ao quadrado mais 3. Essa forma aqui é muito interessante, porque você tem aqui a expressão do segundo grau, bx mais c, na qual você vai ter um x do vértice e o y do vértice. A gente pode reescrever isso aqui como sendo a que multiplica x menos x do vértice mais o y do vértice. Fazendo uma outra forma de escrever isso daqui, tratando como x do vértice o menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Bom, então aí é simples, você já tem aqui o x do vértice vai ser 1 e o y do vértice vai ser 3. Com certeza estará, então, o vértice no primeiro quadrante. Na letra E, da mesma forma, você pode fazer isso daqui, tratando os dois primeiros itens, o x ao quadrado e o x, os dois primeiros termos. E aí, como é que ficaríamos aqui? Se você colocar... Opa, aqui é x. Se você colocar o x em evidência, aqui vai ficar x menos 20. Nós vamos ter aqui, para este caso aqui, 0 e 20. 0 aqui e 20. Mas acontece que o A aqui é positivo, a nossa parábola está voltada para cima, bem aqui no 10. Então, a gente já sabe que o x do vértice aqui é 10, mas eu não sei o quanto que ela vai subir, porque por enquanto ela está no quarto quadrante, se você não observar o termo independente. Mas, enfim, se você pegar só essa primeira parte e substituir o x por 10, você terá aqui 10, que multiplica 10 menos 20. Isso aqui será igual a 10, que multiplica menos 10, que vai ser igual a 100, menos 100. E 201 dividido por 2 dá 105. Então, aqui seria menos 100, mas como você sobe 105, ele vai sair do quarto quadrante e vem aqui para o primeiro quadrante. Vou colocar menos 100,5. Na realidade, você está subindo 100 unidades, 5. Ele está 100 unidades abaixo do eixo X e você vai subir 100 unidades, 5, passando então esse gráfico para o primeiro quadrante. Então, claramente, o nosso item é o item A, e nós conseguimos ainda aprender o que quer dizer cada uma dessas equações. Eu acho que o conhecimento é muito importante aí sobre a função do segundo grau, função quadrática. Vamos para o próximo item. Quinta questão é sobre progressão geométrica. Considere uma progressão geométrica cujo primeiro termo vai ser igual a 4 e a nossa razão vai ser igual a 5. Então, o menor valor de n para qual a soma dos n primeiros termos, então nós vamos ter aqui a S, que é igual a 1 mais a n, seja igual a isso aqui a 2.600. Bom, então, eu quero saber o menor valor de n. Menor valor de n é o que nós estamos interessados. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Qual é a formulazinha da soma dos termos de uma PG finita? Vai ser A1, que multiplica Q elevado a n menos 1, dividido por Q menos 1.
E aí a gente tem então que o A1 vai ser igual a 4. O que é 5? 5 elevado a n menos 1, dividido por 5 menos 1. Isso vai ser 2.600. Tá, agora vamos ajustar isso daqui, tá? Vai ficar 4 vezes 5 elevado a n menos 4. Isso aqui vou multiplicar por 4, vai ser 5.200, 10.400. Então, 4 que multiplica 5n será igual a 10.404. Então, daqui a gente tem que 5 elevado a n vai ser 10.404 dividido por 4, que vai dar 2.601. Ah, você podia perguntar, você já podia ter simplificado aqui. Poderia sim. Mas, enfim, é uma continha simples aqui, não deu muita dificuldade. O que nós temos, então, é que ele quer que a soma dos primeiros termos seja maior do que 2.600. Então, vamos só substituir a igualdade pela desigualdade. Então, 5 elevado a n tem que ser maior do que 2.601. 5 elevado a 4, nós temos que é 5 vezes 5, 25, 125, 625. E 5 elevado a 5 vai ser 3.125. E aí, como o nosso 5 elevado a n tem que ser maior do que 2.601, que vai estar aqui no meio, então o menor valor de n seria então 5 para n igual a 5. Tá? O item correto então é a letra C de casa. Próxima questão, vamos para a questão 6 do Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Matemática, o ENA 2023, se a soma dos n primeiros termos de uma PA, uma progressão aritmética, é dada pela expressão Sn igual a 3n ao quadrado mais 2n, pode-se concluir que o décimo termo da progressão aritmética é igual a... Bom, a soma dos termos de uma progressão aritmética vai ser A1, que multiplica... que soma o AN, isso daqui, n vezes dividido por 2. Tá? Então ele diz, ó, a soma dos n primeiros termos é dada por essa expressão. Então essa soma vai ser também escrita como 3n ao quadrado mais 2n. O que nós queremos encontrar é o décimo termo. Então nosso objetivo é encontrar o A10. Vamos destacar ele aqui. E aí a gente tem que o A1 mais o AN, que multiplica n, vai ser 6n ao quadrado mais 4n. Bom, o A1 é fácil de encontrar, é só você encontrar o S1. O S1 será o A1 mais o AN, no caso o n seria 1, multiplicado isso daqui por 1 dividido por 2. E aqui na expressão que ele dá, o S1 é 3 vezes 1 ao quadrado, que é 3, mais 2 dá 5. Então, vou colocar logo aqui 5. Então, 2 vezes o A1 vai ser igual a 10, o A1, então, será igual a 5. Bom, então, o A1 é 5. O que nós queremos aqui é o A10. Se nós queremos o A10, o N é igual a 10. Vai ficar 600 mais 10 vezes 4, 40. Então, vai ficar 50 mais 10 vezes o A10 é igual a 640. Então, 10 vezes o A10 vai ser 590. E aí o A10 vai ser igual a 590 dividido por 10, que dá 59. Pronto, item correto é a letra B de bola. Mais uma questão? Sétima questão. Considere dois quadrados de lado 7 e 3. Aqui tem 7, esse aqui tem 3, aqui vai ter 3, aqui vai ter 7, 7. Justaposto como na figura abaixo. A área do triângulo sombreado, esse amarelo aqui, vai ser igual a... Aqui, a ideia é você completar o retângulo grandão. E aí você tem aqui, ó, a área total, menos essa área, vamos chamar de área 1, esse triângulozinho aqui, uma área 2,
E esse aqui, uma área 3. Bom, essa área 1 é simples de se ver, ó, é a metade do quadrado, vai ser 7 vezes 7, 49, dividido por 2. A área 2 é bem tranquila, ó, essa medida daqui para cá, como tudo é 7, aqui é 3, aqui vai ser 4. E aqui é 3, porque é a área desse quadradinho. Vai ser 12 dividido base vezes altura. Como eu quero só a metade, vai ser base vezes altura dividido por 2. 12 dividido por 2, que é 6. E a área 3, você pensa nesse retângulo aqui, ó, de medida 10 vezes 3. 10 vezes 3 dividido por 2, que dá 15. Então, a área total nossa será igual a um retângulo de 10 por 7. A área total é 70. Então, a área que a gente quer vai ser 70 e vamos tirar 6 mais 15, vamos tirar 49 sobre 2. Tirar essas três áreas aqui. Daria um total de 70 menos. Aqui vai ficar, aqui já é 21, né? 21. 42 mais 49 dividido por 2. Então, seria igual a 70 menos, aqui vai ficar 91 dividido por 2. Então, 2 vezes 70 dá 140, menos 91, 49 dividido por 2. Essa é a área, essa área amarela aqui. O item correto é o item E. Próxima questão, questão 8. João aumentou para 1,25 a velocidade de exibição de um vídeo de 12 minutos de duração. Ao iniciar a exibição, quanto tempo demorou até o vídeo encerrar? Bom, então se ele aumentou a velocidade, o tempo será bem menor do que 12, tá? Então esse item A aqui já tira e o B também já tira. Então nós temos aqui o item C, D, E para analisar na realidade, tá? Então como é que a gente poderia analisar isso daqui? Bom, vamos ver que 1,25, isso aqui vai ser igual a 1 mais 0,25, ou seja, 0,25 é 1 quarto. Isso aqui colocando em termos de fração, 4 mais 1 dá 5 quartos. Mas como aumenta a velocidade e diminui o tempo, isso aqui é inversamente proporcional. Então eu vou pegar 12 e multiplicar por 4 quintos. E aí eu teria 48 dividido por 5, o que me dá um total de 9,6. Ou seja, aqui a gente tem 9 minutos mais 0,6 minutos. Então aqui eu tenho 9 minutos. Quantos segundos eu tenho em 0,6? É só pegar aqui esse 0,6 e multiplicar por 60, já que aí a gente tem que cada minuto são 60 segundos, 36 segundos. Item, então, correto seria direto aqui o item D de dado. Próxima questão, questão 9, do Exame Nacional de Acesso ao Profmat, mestrado profissional em matemática. Um professor deseja sortear um livro entre 20 estudantes de uma turma, de acordo com seus respectivos números do diário de classe, de 1 a 20. No momento do sorteio, o professor percebeu a ausência da aluna Sandra, cujo número no diário é o 16. Com essa ausência, combinou com os demais alunos que, se for sorteada a bola número 16, haverá um novo sorteio sem essa bola na urna. Qual a probabilidade, então uma questãozinha de probabilidade, de André, cujo número do diário é 1, de ele ser sorteado. Então vamos imaginar então que você tem aqui a probabilidade de você sortear 1 dentre os 20 alunos é 1 sobre 20. E nós vamos acrescentar isso daqui à probabilidade de você ter sorteado. Essa probabilidade é a probabilidade de não ser a Ana sorteada no primeiro, não ser a Ana, não ser a Sandra. Não ser a Sandra sorteada. E agora a probabilidade de Sandra ser sorteada no primeiro. Se não foi a Sandra, seria no caso aqui o André. Mas Sandra ser sorteada no primeiro seria 1 sobre 20. E aí ele vai fazer um segundo sorteio, tirando a Sandra, vai ficar 1 sobre
19. Então, o que nós temos aqui? É 1 sobre 20 mais 380 dividido... 1 dividido por 380. Você vai fazer o MMC aqui, que é 380, que vai ser 19. 19 mais 1, 20 dividido por 380. Dividindo cada um desses aqui por 20, isso daqui será igual a 1 sobre 19. Então, o item correto aqui é o item C de casa. Próxima questão, questão 10. Questão 10 do Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Matemática, o ProfMat, diz o seguinte: os números x1, x2, x3, x4, etc., formam nessa ordem uma progressão aritmética, questão de PA. Sabendo-se que x2, então vamos colocar aqui os dados que a questão dá, x2 é igual a 8. Então, a média aritmética entre x1 mais x2 mais x3, a média aritmética vai ser x1 mais x2 mais x3 dividido por 3. Esse aqui é o nosso objetivo. Lembrando que numa progressão aritmética, x2 vai ser igual a x1 mais a razão. Então, vamos fazer o seguinte, ele tem um x2 aqui, né? Então, vamos mutar o x1 como sendo x2 menos a razão. Vamos se basear, então, sempre no x2, que é o que nós temos. E o x3 será o x2 mais a razão. Então, vamos fazer a substituição ali, ó. x1, que será x2 menos a razão. Está aqui logo o x3. Mais o x2 mais o x1, que é o x2 menos a razão. Tudo isso dividido por 3. E aí, quanto é que seria essa média? Bom, o x2 é 8. Então, aqui vamos ter 3 vezes x2, 3 vezes 8, que é 24. Menos a razão, mais a razão dá 0. Dividir isso por 3, que o total, então, será igual a 8. Questãozinha bem simples de PA. Item correto é a letra B de bola. Vamos para a próxima questão. Questão 11 do Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Matemática, o ProfMat. O gráfico de frequências acumuladas abaixo mostra a performance de um grupo de 80 estudantes em uma prova final de matemática. As notas são apenas números naturais de 0 a 10. Então, é correto afirmar que... Então, vamos trazer esses dados aqui desse gráfico para uma tabela. Eu quero escrever aqui uma tabela onde nós temos aqui o número de estudantes e, do outro lado, as suas respectivas notas. Agora, como é importante dizer que essas aqui são as frações acumuladas, por exemplo, aqui, ó, que tiraram nota 0. Nota 0, nós temos aqui a metade de 10, 5 alunos. Que tiraram nota 1, nós temos essa diferença, então, 10 menos 5, 5 alunos. Vamos completar essa tabela e fazer uma análise desses itens. Pronto, estão aqui todos os dados aqui que foram retirados do gráfico. Note que aqui, ó, o número de estudantes que tirou nota 6 é 0, porque a diferença que tem entre os que tiraram nota 5 e os que tiraram nota 6, nós temos aqui uma linha na horizontal. Não houve diferença, então nenhum aluno tirou nota 6. Tá? Então, sabendo analisar, sabendo transformar esse gráfico aqui em tabela, fica fácil de resolver essa questão. Na letra A, ele diz: mais estudantes tiveram nota menor que 7. Nota menor que 7 é daqui para cima. 10 mais 2. Lembrando que aqui, ó, dá 10, aqui dá 10. Então, nós temos 30 alunos. E esse total aqui, tá, o total aqui dá 80, tá? Pode fazer a soma que isso daqui dá 80. Então, é 30 na letra A. Nós temos 30 alunos. Tiraram nota menor ou igual a 7. Menor ou igual a 7. Então, aqui temos de 7 para cima, são 35 alunos. Olha só, aqui são 35 alunos, do que acima de 7. Acima de 7 foram 35 mais 10, foram 45 alunos. Então, esse item aqui está incorreto. Nenhum estudante tirou a nota 4. Se você olhar aqui para o gráfico,
na nota 4 para a nota 3, há uma pequena diferença aqui que eu coloquei como sendo 2 alunos, tal. Mas houve sim, então esse item aqui está correto. Está incorreto, né? 10% dos alunos tiraram nota 10. Quantos alunos tiraram nota 10? 10 alunos. Claro, 10% de 80 são 8 alunos, não são 10. Então esse item aqui também está incorreto. 30% dos estudantes... Bom, vamos analisar quanto é 30% dos estudantes. 10% dos estudantes, se eu tenho 80, 10% dá 8, basta tirar um zero. 30% se refere a 24 estudantes. 24, então, ficaram com a nota abaixo de 5. A nota abaixo de 5 é de 4 para lá, né? Então, ele diz que são 24. Nota que esse número aqui, ó, seriam 24 alunos. Vamos contar. Aqui eu tenho um 10, com mais 10 são 20. Então, são 20 alunos que tiraram nota de 0 até 4. Não 24, como ele diz aqui. Então, esse item está incorreto. Item E, 75% dos estudantes tiveram nota acima de 4. Então, de 5 para cima, 75% são 3 quartos de 80. 3 quartos de 80. Aí você pode já dividir aqui tudo por 4, dá 20. Você tem um total de 60 alunos. Então, isso aqui seriam 60 notas, 60 alunos com nota acima de 4. Nota acima de 4 tem esses aqui, ó, 10. Aqui você tem 15, 20, 30, com mais 30, 60. Exatamente os 60. Nós estávamos esperando. O item correto aqui é a letra E. Próxima questão do mestrado profissional em matemática, o exame de acesso 2023. Os possíveis valores de m para que se tenha o seno de x igual a m menos 1 dividido por m e o cosseno de x igual a m menos 2 dividido por m para algum x real são. Aqui a gente vai usar a relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso aqui tem que ser igual a 1. Deste modo, a gente tem que m menos 1 dividido por m ao quadrado, mais o m menos 2 dividido por m ao quadrado, isso aqui é igual a 1. Aí, o que nós vamos ter aqui é que quadrado do primeiro, m menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como os denominadores são iguais, serão iguais a m ao quadrado, eu já vou colocar tudo num numerador só. Mais, aqui vai ser m ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4m mais 4. Então, aqui tudo vai ser igual a m, ó, m ao quadrado, 2m ao quadrado, menos 6m. Aqui é 1, aqui é 4, dá 5. Vou multiplicar por m ao quadrado, então isso aqui será igual a m ao quadrado. Aí nós teremos que m ao quadrado menos 6m mais 5 igual a 0. Essa aqui é uma equação bem clássica, que onde a soma vai ser igual a 6 e o produto aqui vai ser igual a 5. Então, as raízes dessa equação serão m igual a 1. A soma das 6 dá 1 e 5. Então, o item correto aqui é a letra E. 13ª questão do Exame Nacional de Acesso ao Profimate. O conjunto dos valores de alfa real para os quais a equação alfa menos 2 vezes x ao quadrado mais alfa menos 5 vezes x mais 1 igual a 0 tem a solução única. Aí, claro, para a equação do segundo grau ter única solução, o delta tem que ser igual a 0. É bem tranquilo essa questão. Então, como é que seria o delta? Eu tenho aqui que o A vai ser igual a alfa menos 2, o B tem que ser alfa menos 5 e o C tem que ser igual a 1. Bom, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, seria alfa menos 5 ao quadrado menos 4 vezes alfa menos 2 vezes 1. Isso aqui tem que ser igual a 0. Vamos desenvolver aqui. Alfa ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes alfa dá 10 alfa mais 25 menos 4 alfa mais 8 igual a 0. Então, nós temos aqui que alfa ao quadrado menos 14 alfa mais 33 dá igual a 0. Bom, para essa expressão, a gente tem aqui uma expressão, aqui uma equação do segundo grau.
na qual nós vamos ver aqui quem são as suas raízes. Para isso, nós vamos tirar novamente o delta. O delta vai ser 14 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 33, que então vai dar 132. Né? Aqui seria 196 menos 132. O delta do delta é 64. Então, o alfa será igual a menos b, 14, mais ou menos a raiz de 64, que é 8 dividido por 2. E daí o alfa será igual a 22 dividido por 2 dá 11. Ou então, 14 menos 8 dá 6, dividido por 2 dá 3. Bom, nós temos aqui duas respostas para os quais essa equação aqui tem o delta igual a zero. Mas existe uma outra situação onde nós temos uma solução única, é tratar isso daqui com uma equação do primeiro grau. E aí nós teremos essas raízes aqui. Mas para isso nós temos que alfa menos 2 ser igual a zero. Tá? Quando você tem isso aqui, a gente tem uma outra solução. Ou seja, você tem aqui que o alfa é igual a 2. Então, possíveis valores para alfa, 2, 3 e 11. Item correto é o item A. Questão 14 do ENA 2023, do mestrado profissional em matemática. Considere um triângulo retângulo de perímetro igual a 30, a soma dos lados, e a hipotenusa mede 13. Sendo B e C as medidas dos catetos, o valor absoluto de B menos C é igual a... Então, trazendo aqui o triângulo, você tem que ele tem um perímetro igual a 30. E a hipotenusa mede 13. Então, esse aqui é 13, vou chamar esse aqui de B e esse daqui de C. Como ele quer o valor absoluto, tá? Se você... Vou chamar, então, não tem diferença, né? Eu vou botar o maior como sendo o B. Esse aqui o B, esse aqui o C. E agora a gente quer o B menos C diretamente, conforme a figura que está aqui. Não preciso mais do valor absoluto, que eu coloquei o B como sendo o maior dos catetos. E aí o que diz aqui? O perímetro é 30, então B mais C mais 13 é igual a 30. Ou então B mais C vai ser igual a 17. E outra coisa que nós temos aqui, esse problema requer o uso do teorema de Pitágoras. 13 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado dá 169. Tá? Lembrando, pessoal, que eu quero B menos C. Então, a gente pode fazer aqui, ó, B menos C ao quadrado como sendo B ao quadrado menos 2BC mais C ao quadrado. Tá? B ao quadrado mais C ao quadrado, eu já tenho B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu vou colocar nessa ordem aqui, ó, menos BC. Isso daqui é 169. Bom, mas eu não tenho o B vezes o C. Tá? O que eu vou fazer para encontrar o B vezes o C? Eu vou levar isso aqui ao quadrado. Vou botar B mais C ao quadrado é igual a 17 ao quadrado, que é 289. E aí eu sei que B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2BC é 289. B ao quadrado mais C ao quadrado dá 169. Então daqui eu tenho que 2BC vai ser igual a 289 menos 169, dá um total de 120. Ou seja, BC é igual a 60. Bom, aí agora é só complementar. Ó. Como isso aqui é 60, então eu tenho que B menos C ao quadrado. Eu vou fazer assim, ó. BC vai ser igual a raiz quadrada de 169 menos 60. Vai ser 109. Menos 60 não, 2 vezes 60. Isso daqui é 120, né? 120. Cuidado para não errar aqui, tá? 120. 169 menos 120 dá 49. Logo, PC vai ser igual a 7. Então, item correto aqui vai ser o item D de dado.
15ª questão do Exame Nacional de Acesso 2023 para o mestrado profissional em matemática, o Prof. Mate. O paralelogramo ABCD da figura tem área 8, com MA igual a AB. Então já está escrito aqui esse tracinho, dizendo que MA é igual a AB. E aí ele pede o triângulo, a área do triângulo AHD. AHD. D, na realidade, é esse pontinho aqui, ó. Tá aqui em cima, né? Então eu quero essa área. Agora aqui tem uma coisa interessante, ó. Essa diagonal do paralelogramo, ele divide, ela é dividida ao meio, aqui, ó. Então esse lado aqui também tem um tracinho, tá certo? Ela é dividida ao meio, a diagonal, o encontro das diagonais divide a diagonal ao meio. E aí se você traçar aqui uma paralela ao lado AC, vou chamar aqui a reta R, essa R é paralela ao lado AC, nós vamos ter que a área do triângulo AMD vai ser essa base, que é AM, vezes a altura. A altura, eu posso traçar a altura desse triângulo AMD bem aqui, ó. A altura dele. Vezes a altura dividido por 2. Mais interessante que isso aqui também vai ser a área. Como AM é igual a MC, MC vezes a altura dividido por 2. E essa aqui é a área do triângulo MDC. MDC. Ou seja, essa mediana divide a área desse triângulo em 2. Então, nós temos que a área do triângulo AMD vai ser igual à área do triângulo MDC. E da mesma forma, se você traçar uma paralela aqui assim ao lado BD, isso daqui também é mediana, então eu tenho que, vou botar aqui S, tal, S é paralelo a BD, e daí por esse motivo, essa área AMD vai ser igualzinho à área ABM. Bom, mas essa área ABM é igual a 2 vezes, porque isso aqui é um triângulo isósceles, não é? Aqui eu tenho esse ponto H aqui, é o ponto médio de MB. Então eu tenho que essa área aqui é exatamente a metade da área do triângulo ABM. Então eu tenho, não é 2 vezes não, é a metade. Tá? Então esse aqui é o triângulo ABM. Ah, tá, com certeza. O triângulo ABM é 2 vezes o triângulo AHM. Bom, muito bem. Então, veja, se aqui, essa aqui é 2 vezes essa área, nós vamos ter que, como aqui é igual a 8, né? Então essa área, que eu vou desenhar aqui esse paralelogramo de novo, para nós entendermos bem isso. Essa área aqui, ó, é igual a essa área aqui, que vai ser igual a essa área. E a mesma coisa acontece aqui, ó, traçando a paralela a DB, isso aqui vai ser mediana, essa área vai ser igual a essa. Então nós temos que todas as áreas aqui são iguais. Como essa daqui é a metade, então eu posso dizer que cada uma dessas áreas são iguais a 2. Essa área aqui vale 2. Essa área aqui vai então valer 1. Então a área do triângulo AHD é 2 mais 1. Ou seja, isso aqui é igual a 3. O item correto é a letra C de casa. 16ª questão do Exame Nacional de Acesso ao Prof. Mate. É uma questão de probabilidade, que diz: em uma urna há 5 bolas azuis e 3 bolas vermelhas, que diferenciam-se apenas por suas cores. 2 bolas são retiradas, uma de cada vez, sem reposição. Qual é a probabilidade de a segunda bola ser vermelha? Então, nós vamos ter 2 casos aqui, ó, 2 casos.
O caso 1, eu tenho que a primeira bola é azul e a segunda bola é vermelha. E no segundo caso, eu tenho que a primeira bola é vermelha e a segunda bola é também vermelha. Bom, se a primeira bola for azul, nós temos como probabilidade, nós temos 5 bolas azuis das 8. E as bolas vermelhas são 3 das 8. Aqui vai dar um total de 15. Aqui eu corrigi para 7, porque como ele já tirou uma bola, nós vamos ficando com 7 bolas. 7, 15, 56 avos. Bom, o segundo caso, nós temos que a primeira bola é vermelha. Então, nós temos aqui 3 de 8. E a segunda bola é vermelha. Então, nós temos 2 de 7. Dando um total de 6 de 56. Então, essas duas são uma possibilidade. Pode acontecer essa. Ou seria uma soma. Essa soma aqui vai ser igual a 56, 15 mais 6. Ou seja, 21 dividido por 56. Que aí você pode dividir tudo por 7. Então, simplificando aqui, seria 3 oitavos. Item correto é a letra C de casa. 17ª questão do Exame Nacional de Acesso ao Profimat 2023. O resultado da divisão x por y, x dividido por y, com eles sendo números reais positivos, triplica, então isso aqui é multiplicado por 3, quando você subtrai 15 do y, então quando y menos 15, e mantém o valor de x inalterado. Então a gente quer saber o valor de y. E aí, ou seja, em que intervalo vai estar o y. Então, resolver essa equação aqui, você vai ter que, multiplicando o produto dos meios igual aos extremos, x e y vai ser 3x, que multiplica y menos 15. Ou xy igual a 3xy menos 45x. Agora, você vai ter aqui 2xy igual a 45x. X já posso dividir com x, y vai ser 45 dividido por 2. Ele vai estar em qual intervalo? Isso aqui vai dar em torno de 22,5. Vai dar em torno, não, vai ser exatamente 22,5, que está entre 20 e 25. Item correto, bem fácil essa questão, é a letra D de dado. 18ª questão. A figura mostra um tabuleiro 4x4 formado por quadrados pretos ou brancos que não se altera quando rotacionar de 90 graus para a esquerda ou para a direita. É uma questão de invariante, né? Quantos tabuleiros 4x4 formados por quadrados pretos ou brancos não se alteram quando rotacionado de 90 graus para a esquerda ou para a direita? Olha, essa questão é importante você perceber o seguinte, que quando você tem essa casa, você rotaciona ela para a esquerda, você vai chegar nessa casa. Quando você rotaciona ela para a direita, vai ser essa casa. Quando rotaciona novamente, então essas 4 casas, na rotação para a direita ou para a esquerda, elas estão relacionadas. Outra que vai estar relacionada seria essa casa, quando você rotaciona, ela vem para cá, para a direita. Quando você rotaciona para a esquerda, ela vem para cá. Rotacionando novamente, então essas 4 casas aqui estão relacionadas também nas rotações. Outra que você tem, por exemplo, essa casa aqui, quando você rotaciona, ela vem para cá. Rotacionando de novo, ela vem para cá. Rotacionando de novo, ela vem para cá. Ou rotacionando no sentido contrário. Então, essas 4 casas estão diretamente, são invariantes quanto à rotação. E, por fim, nós vamos ter os cantos aqui. Também são invariantes quanto às rotações. Então, nós temos 4 grupos. E aí, como nós temos quadrados pretos ou brancos, então cada um dessas casas podem ser pretas ou podem ser brancas, nós vamos ter um total de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 é preto ou branco. E aqui é a quantidade de casas que você pode, então, rotacionar de forma invariante. Isso aqui é 2 elevado a 4. Tá? Item correto é item B de bola. Questão 19. 2 postes
tem 8 metros e 10 metros de altura, respectivamente. Suas bases apoiadas em chão perfeitamente plano e horizontal distam 20 metros entre si. Se um ponto do segmento que une as bases dos postes está à mesma distância dos topos dos postes, a distância em metro deste ponto à base do poste mais baixo é... Então tem essa figurinha aí, ó, que pode representar o que o problema pede. Então aqui vai ser uma questão de teorema de Pitágoras. Olha, se isso aqui tudo é 20, aqui é x, o que é que ele pede? Ele pede o valor de x, que é a distância desse ponto à base do poste mais baixo, que é o poste de 8 metros. Então vamos lá, aqui será 20 menos x. E aí o que acontece? Como essas duas hipotenusas, aqui são dois triângulos retângulos, essas duas hipotenusas são iguais, essa hipotenusa aqui será igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado, 64, menos x ao quadrado. A segunda hipotenusa será igual a raiz quadrada de 10, que é 100, mais 20 menos x ao quadrado. Aí, agora você pode tirar até as raízes, né? 64 menos x ao quadrado vai ser 100 mais 20 ao quadrado dá 400, menos 40x mais x ao quadrado. E aí a gente está trazendo tudo para cá, vai ficar menos... Eu vou fazer o seguinte, vou trazer tudo x ao quadrado, para trazer ele positivo, vou trazer ele para a esquerda, depois rotacionar toda a equação. X ao quadrado com mais x ao quadrado vai ficar 2x ao quadrado, menos 40x. Aqui vai ficar 500, 500 menos 64 será igual a mais 500 menos 64 dá 436. Tudo isso aqui é igual a... Opa, desculpa, eu vou corrigir um erro aqui, ó, que aqui a hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Então aqui é soma. Se isso aqui é soma, facilita o nosso trabalho, porque esse x ao quadrado vai embora com esse x ao quadrado. Tá? E aí, o que nós vamos ter é simplesmente que 40x é igual a 436. Então, x vai ser igual a 436 dividido por 40. Isso daqui dá 10,9. Pronto, item correto é o item A de avião. Questão 20 do Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Matemática, Profmat 2023, diz que a diferença entre dois números positivos, vamos chamar esses dois números, x e y, é igual a 2. E o produto entre eles é igual a 1. Então, a soma desses dois números, a gente quer o x mais y. Não, nós podemos resolver essa questão também assim, ó, x menos y ao quadrado é igual a 4, tá? Então, nós temos aqui esse 4 vai ser x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, tá? E agora, vamos resolver isso daqui, ó, xy aqui é igual a 1. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 igual a 4. Ou seja, que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 6. Bom, sabendo disso, nós vamos para descobrir o x mais y. Eu posso fazer x mais y vai ser a raiz quadrada de quê? De x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy. Então, vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Nós já temos que é 6. E 2xy dá 2. Então, é a raiz quadrada de 8. A raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Item correto, então, é o item D. Bom, se você não tiver essa sacada, você tem uma outra forma de resolver que eu vou só deixar aqui pronto. Ó, x menos y igual a 2 e xy igual a 1. Você pode então dizer aqui, por exemplo, que o x é igual a 2 mais y. Substitui aqui, né? Vai ficar y que multiplica 2 mais y igual a 1.
Daqui a gente tem que 2y mais y ao quadrado menos 1 é igual a 0. E aí você vai descobrir o valor de y. Delta será b ao quadrado, que é 2 ao quadrado, 4, menos, com menos aqui vai ficar mais, 4 vezes 2 vezes 1, que é 8. Então aqui dá 12. Mais uma vez eu vou fazer uma correçãozinha aqui, ó. Lembrando que o A, eu estou trocando aqui as bolas aqui devido à posição, né? 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Então aqui será simplesmente 8. Delta é 8. E aí o y será igual a menos b. Aqui é legal colocar certinho para que a gente não erre, né? Essa é a nossa equação, tá? Então seria menos b, dá menos 2, mais ou menos a raiz de 8, que é 2 raiz de 2, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, y é menos 1 mais ou menos raiz de 2. Agora, como ele diz que os dois números são positivos, eu não vou tomar esse menos. Eu vou tomar simplesmente o mais, porque se eu usar o menos aqui, o raiz de 2 é maior que o menos 1. Então, o menos 1 mais raiz de 2 vai dar um número positivo. Ok, aí sabendo o valor de y, eu vou substituir o valor de x aqui para descobrir, nessa primeira equação, para descobrir o x, vai ficar x menos o y, então vai ficar x mais 1 menos a raiz de 2 é igual a 2. X é igual a 2 menos 1 dá 1 mais raiz de 2. Tá um roncado danado aqui, é o meu cachorro. Então, ó, x mais y será igual a 1 mais raiz de 2, mais y, que é menos 1 mais raiz de 2. Então, 1 menos 1 dá 0, raiz de 2 mais raiz de 2 dá 2, raiz de 2. Está um pouquinho mais complicado esse segundo modo, mas dá para fazer também. Questão 21. Na figura abaixo, dois triângulos retângulos estão justapostos de maneira que os segmentos de medidas A e B são paralelos. Esses segmentos aqui, ó, esse aqui e esses segmentos aqui, são paralelos. Então eu quero saber o valor do seno do ângulo θ. Vou chamar isso aqui de L, só para ilustrar. Nós temos que o seno do ângulo θ vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Então vai ser L dividido por A. Agora note, como esses dois segmentos são paralelos, este ângulo aqui, ó, é exatamente igual a este ângulo aqui, alternos internos. Com isso, esses dois triângulos são semelhantes, eles têm dois ângulos iguais e esses dois ângulos de 90 graus, então são dois ângulos iguais correspondentes, tá? E aí a gente vai fazer então essa correspondência. Como é que seria? A hipotenusa do grande, que é o A, está para a hipotenusa desse menor aqui, que é L. Assim como o cateto maior do triângulo maior, que é o L, está para o cateto maior do triângulo menor, que é B. E aí agora nós podemos dizer que o L ao quadrado vai ser igual a A vezes B. Ou seja, que L é a raiz quadrada de AB. Daí, ó, o seno vai ser raiz quadrada de AB dividido por A. E agora, nós não temos nenhuma opção com essa situação aqui. Eu posso reescrever isso aqui, colocando tudo dentro da raiz com A ao quadrado. Tá? Aí eu vou dividir um A com esse outro A. Nós vamos ter a raiz quadrada de B sobre A. Item correto, então, é o item A. 22ª questão do Exame Nacional de Acesso ao Profmat 2023. Quantos são os anagramas da palavra editar em que as vogais aparecem na ordem alfabética? Vamos resolver isso daqui do seguinte modo. Ó, a ordem alfabética entre as vogais, primeiro você vai ter o A, depois você tem o E e, por fim, você tem o I. Então, eu tenho 6 locais, 6 letras para distribuir todas essas letras aqui. Bom, a ordem entre as vogais é uma única só. Então, basta que eu encontre aqui desses 6 lugares, eu tire 3. A ordem não interessa, porque já é uma ordem pré-definida. Então, para as vogais,
a minha situação é só escolher 3 lugares, ou seja, dos 6 eu vou escolher 3 com uma combinação de 6, 3. Por fim, eu vou ter que, para os outros 3 lugares, vem a letra D, T e R. Eu vou permutá-la de qualquer modo. Então, para as consoantes, eu tenho um 3 fatorial. Daí a gente vai ter que 6, combinação 6, 3 é 6 fatorial, 3 fatorial vezes 3 fatorial, que multiplica 3 fatorial, dando um total de 6 fatorial, dividido por 3 fatorial. O item correto é o item D de dado. Questão 23. Se uma esfera de raio R e um cubo de aresta A possuem o mesmo volume, então é uma questão de área e volume, onde você tem que saber qual é o volume da esfera, tá? E, claro, o volume do cubo é mais tranquilo, né? Então, o objetivo é encontrarmos o quociente entre R e A. Trazendo uma figurinha aí, ó, nós vamos ter que o volume dessa esfera é 4/3 de π R ao cubo, e é igual ao volume do nosso cubo, que é A ao cubo. Daí, ó, como eu quero R dividido por A, eu posso dizer que R, eu vou dividir tudo por A ao cubo e vou multiplicar por 4/3 de π. Aqui vai ficar igual a 3 dividido por 4π. Bom, aí agora resta-nos extrair a raiz cúbica. A raiz cúbica de R ao cubo por A ao cubo vai ser R dividido por A. E aqui vamos ter a raiz cúbica de 3 dividido por 4π. Questão simples aí, só você saber o volume da esfera e o volume do cubo. O item correto, então, é a letra A. Questão 24 do ENA 2023, Exame de Acesso ao Mestrado Profissional em Matemática ou Profmat. Se as equações do segundo grau têm as mesmas raízes, nós queremos saber o valor de m ao quadrado mais n ao quadrado. E é interessante saber que se elas têm as mesmas raízes, a soma e o produto das raízes são iguais. Bom, a soma, se eu tenho uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, a soma das raízes será menos b sobre a e o produto das raízes será c sobre a. Então, a soma, nesse caso aqui, será m mais n dividido por 1. E o produto aqui será n menos 3 dividido por 1. A soma do lado de cá será 2n dividido por 6, ou seja, n dividido por 3. E o produto é 3m mais 2n dividido por 6. E aí agora a gente vai fazer uma igualdade aqui dessa soma e produto. M mais n é igual a n sobre 3, e que n menos 3 vai ser igual a... Aqui eu vou escrever... vou dividir, vai ficar n sobre... Não, vou escrever assim mesmo, mais 3... Opa, peraí. Aqui é o mesmo n, né? Não. Aqui é m. Então, aqui é m mais 2n dividido por 6. Então, forma aqui um sistema. Vamos buscar os valores de m e n. Então, aqui eu tenho que m, subtraindo n, vai ficar n ao cubo menos n, vou escrever 3n sobre 3. Tá? Esse aqui vai dar menos n. E então, aqui eu tenho que m é igual a n menos 3n vai dar menos 2n. Então, menos 2n dividido por 3. Aqui eu vou multiplicar tudo por 6, vai ficar 6n menos 18 igual a 3m mais 2n. E daí eu tenho que 3m vai ser, então, subtraindo 2n, vai ficar 4n menos 18. Então, eu posso ainda dizer que o m será 4/3 de n menos 6. E aí eu vou igualar essas duas expressões aqui que valem m, né? Menos 2n sobre 3 é igual a 4
n sobre 3 menos 18 sobre 3. E aí eu posso tirar aqui os 3. Estou escrevendo menos 6 como menos 18 sobre 3. Então, menos 2n é igual a 4n menos 18, o que me diz que 6n é igual a 18, então o n é igual a 3. Bom, sabendo que o n é igual a 3, aqui eu posso descobrir então que o m vai ser igual a menos 2 vezes 3 dividido por 3. Então, m é menos 2. Daí, ó, m ao quadrado mais n ao quadrado será menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é 4 mais 9, que dá 13. 13 é um número primo. Item correto, então, letra C de casa. Questão 25 do ENA, mestrado profissional do ano 2023, de matemática. Se duplicarmos a aresta de um cubo, o seu volume aumenta, que tem duas pegadinhas, tá? Primeiro, pegadinha é você pensar que o volume pode dobrar, não vai dobrar, o volume aqui será igual a vezes A é A ao cubo, o volume aqui é 2A ao cubo, que é igual a 8A ao cubo. O mais desavisado vai lá e marca 800%, tá? Primeiro desavisado colocaria 200%. Segundo desavisado, 800%, já que de A ao cubo aumentou para 8A ao cubo. Mas lembrando que, se você aumenta 100%, você já teria 2A ao cubo. Se você aumenta 200%, aí então você vai fazendo, você dobraria, né? Você dobraria com 100%. E aí vai, então 8A ao cubo, você está aumentando 700% e não 800%. Tem que tomar cuidado com esse detalhezinho aí, tá? Então aí essa questão aí é para pegar. É questão fácil, mas pegaria aí os que estão desavisados. Questão 26, mestrado profissional em matemática do ano de 2023, o exame de acesso. Na figura abaixo nós temos um círculo inscrito em um quadrado de lado L. Se Q é a área do quadrado, então a Q é a área do quadrado de lado L é L ao quadrado. E S é a área sombreada, que é a área do quadrado menos a área do círculo. A área do quadrado é L ao quadrado. A área do círculo vai ser π R ao quadrado, que é L sobre 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar L ao quadrado menos πL ao quadrado sobre 4. Então, S será igual a 4L ao quadrado menos πL ao quadrado sobre 4. Se você quiser colocar o L em evidência, vai ficar L4 menos π, tudo isso dividido por 4. Aí a gente quer, então, a razão S dividido por Q. S dividido por Q vai ser igual a... Aqui nós vamos ter L ao quadrado sobre 4, que multiplica 4 menos π, dividido por L ao quadrado. E aí, ó, se você verificar, isso aqui é como se fosse 1, isso aqui eu vou multiplicar por 1 sobre L ao quadrado, então esse L ao quadrado eu já posso cortar com esse L ao quadrado, o que nós temos aqui vai ser 4 menos π dividido por 4. Item correto é a letra E. Vamos para a questão 27. Questão 27 do ENA 2023 do Profimate. Quantos são os números positivos de 3 dígitos sem o algarismo 7? Então, ó, você tem aqui os 3 algarismos. Lembrando que números positivos de 3 algarismos aqui não pode ser já o 0, né? Como também não pode ser o 7, você tem 8 possibilidades. Aqui você tem qualquer um menos o 7, então 9 possibilidades. Aqui também qualquer um menos o 7. E aí o total vai ser 8 vezes 81, que é 9 ao quadrado, 648. Bom, uma questãozinha bem simples. Dá para você resolver ela? Vai ser um modo bem mais complicado, mas enfim... Só para a título de estudo, vamos usar o princípio da inclusão e exclusão. A gente vai fazer o total
menos onde tem o 7, né? Vou botar aqui, ó, onde tem um 7. Então, ó, o total seria aqui, você ter... Só não pode ser o 0 aqui. Então, você tem 9 possibilidades. Aqui você tem 10 possibilidades. Aqui você tem 10 possibilidades. Daria um total de 900. Tá? Agora, onde você tem 7, tem um 7. Se você tem um 7, você pode ter um 7 na primeira posição, você pode ter um 7 na segunda posição, você pode ter um 7 na terceira posição. Para essa situação aqui, ó, aqui eu vou ter 10 possibilidades e aqui 10 possibilidades, dá um total de 100. Aqui, ó, eu vou ter 9 possibilidades, aqui eu vou ter 10, 90. Para essa aqui eu vou ter 9 com 10, 90. Por que 9? É porque aqui não pode ser o 0 aqui na centena, né? 90. Aqui dá um total de 280. Mas veja que nessa primeira situação aqui, ó, eu posso ter aqui, já que eu tenho 10 possibilidades aqui, eu posso ter um 7. Mas já foi contado aqui embaixo. Então eu vou ter que retirar essas contagens duplas. Eu vou ter que tirar o 77 aqui. Vou ter que tirar o 77 aqui e vou ter que tirar o 77 aqui. E aqui, ó, então aqui nesse caso eu vou ter 10 possibilidades. Aqui eu só vou ter 9 possibilidades, porque não pode ser o 0. E aqui eu posso ter 10 possibilidades. Aqui dando um total de 29. Mas quando eu fiz isso, eu tirei o 777, que está sendo contado aqui, aqui e aqui. Então, eu vou ter que acrescentar o 777 uma vez. Então, como é que seria isso daqui? Ó? Usando o princípio da inclusão e exclusão, eu teria 900, tá? Menos. Então, eu vou subtrair aqui 280. Vou subtrair do que tem 7. Ó, eu tenho 280 nesse primeiro caso. Vou tirar 29, que são os casos que eu vou estar já contando aqui com 7 duas vezes. Como eu tirei 3 vezes, ele foi contado 3 vezes, eu vou ter que acrescentar o 777, mais 1. Então, seria 900 menos, aqui vai ser 280 menos 28. Dá um total de 254. Então, aqui vai dar 600 e... Aqui é um 2, 252. Então, dá um total de 648. Então, temos duas formas aí, uma mais imediata e uma usando o princípio da inclusão e exclusão, tá? Questão 28. Se A e B são números inteiros, tais que 2A ao quadrado mais 5B ao quadrado mais 12A menos 40B mais 98 igual a 0, então ele quer saber o valor de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então vamos procurar aqui completar os quadrados. Eu vou ter aqui, ó, vou ajustar isso daqui da seguinte forma: 2A ao quadrado mais 12A mais alguma coisa. Aqui eu vou ter o B, vai ficar 5B ao quadrado menos 40B mais alguma coisa. E, enfim, aqui eu teria 2A mais 6, certo? Se eu for levar isso aqui ao quadrado, eu vou ter o quadrado do primeiro, vai ser A ao quadrado vezes 2, dá esse termo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 12A. Vai ser 12A. Aqui eu coloquei número demais, vamos tirar aqui o 6, aqui será um 3 na realidade, então, porque 2 vezes A vezes 3 dá 6, A vezes 2 dá 12. Mais 9, né? Eu preciso de um 9 aqui para completar esse termo, mais aqui, então, vou colocar o 5 em evidência, eu vou ter B menos. Aqui, B ao quadrado vezes 5 vai dar 5B ao quadrado. O que eu preciso aqui? Eu preciso de 40 dividido por 5 dá 8, 2 vezes vai dar um 4, né? 2 vezes B vezes 4 dá menos 8B vezes 5 menos 40B. E aí o quadrado de 4 dá 16. Opa, aqui tem um erro aqui, não é 9, porque eu tenho que multiplicar por 2. Tá, vai dar 9, 18. Mesma coisa aqui, ó, 16 vezes 5, que dá 80.
Bom, que é exatamente o que eu tinha lá em cima, ó, 98, 80 mais 18. Então, eu posso dizer que isso daqui vai ser igual a zero. Agora, uma coisa interessante, né? Esse número aqui é positivo. A mais 3 está ao quadrado, então tudo isso aqui é positivo. 5 é um número positivo e o que está entre parênteses está ao quadrado também é positivo. A soma de dois números positivos dá zero. Então, esses números têm que ser igual a zero. Então, eu tenho que A mais 3 é igual a zero e B menos 4 também é igual a zero. Então, A vai ser igual a menos 3 e o B vai ter que ser igual a 4. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado será menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 9 mais 16, que dá 25. E 25, então, será um quadrado perfeito, que isso aqui é igual a 5 ao quadrado. Bom, mais ou menos tranquilinha essa questão aí, se você não sabe do completar o quadrado. Bom, questão tranquila, essa questão 29 aqui, ó, do Profmat, Exame de Acesso 2023. Quantos cubos existem entre 101 e 1025? Você pode testar aqui, vai ver que 1 ao quadrado é 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8, e vai testando. 5 ao cubo é 125, que é 5 vezes 5, 25 vezes 5. 25 vezes 5, 125. 4 ao cubo vai ser 4 vezes 4, 16, 84. Então, não vai entrar aqui lá, só vai entrar daqui para baixo. O último número ao cubo é muito tranquilo, porque é o 10 ao cubo, que é 1000. Claramente, o 11 ao cubo dá maior do que 1001. Então, ó, nós vamos ter o número 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. São 6 números. Cuidado para... Eu vou trazer aqui e chamar a atenção para uma coisa do sexto ano, tá? Ó, os números entre 5 e 10, você vai fazer 10 menos 5 mais 1. Sempre inclui um extremo. Então, isso aqui vai ser 6. Agora, quando você tem de 5 a 10, trocado aqui, ó, de 5 a 10 é que você inclui o extremo. Entre 5 e 10, você não inclui nem o 5 e nem o 10. Então, você tem 10 menos 5 menos 1, que dá igual a 4. Como nós queremos de 5 até 10, que é entre o 5 e entre o 10, a nossa resposta será igual a 6. 30ª questão, última questão da prova do Exame Nacional de Acesso 2023 do Mestrado Profissional em Matemática, ou Profmat, uma questãozinha aí de regra de 3 composta. Nós temos duas formas de resolver essa questão. Olha só, 4 pessoas trabalhando 6 horas por dia fazem o trabalho em 5 dias. Quantos dias X levariam 3 pessoas trabalhando 8 horas por dia? Aqui dá 120. Aqui também vai ter que ser 120, porque ele vai manter o mesmo ritmo de trabalho. Bom, aqui vai ser 24, aqui é 24, então x diretamente é igual a 5. Tá? Então a resposta aqui é número 5. Bom, mas vamos fazer isso aqui de um outro modo, porque ficou muito assim rápido, né? Eu gosto de fazer essa questão de uma forma bem interessante. Então, vamos usar número de pessoas, horas por dia e tantos dias. Então, veja, 4 pessoas, 6 horas por dia, fazem o trabalho em 5 dias. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, quantos dias 3 pessoas trabalhando 8 horas por dia vão fazer a mesma tarefa? Bora fazer aqui a regrazinha de 3. Ó, se eu tenho menos gente, eu vou demorar mais tempo. Então, é inversamente proporcional. Se eu trabalho 6 dias, eu levo 5. Se eu trabalho mais horas por dia, eu vou levar menos dias. Então, eu vou também ter inversamente proporcional. Então, 5 dividido por x é 8 dividido por 6, que multiplica 3 dividido por 4. Aqui já posso fazer 4 e aqui 3. Corta 4 com 4, 3 com 3. 5 sobre x é igual a 1. Daí, então, x vai ser igual a 5. Uma questão rápida de ser feita. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curte aí, tá? Assiste o nosso, que nós temos muitas questões dos exames de acesso anteriores. Comenta no vídeo aí. Faz um comentário do que você achou, do que você precisa.
E acompanhe o nosso canal aí, que tem muito estudo aí sobre o Profimate. Se infelizmente você fez essa prova e não foi aprovado, ou acha que não foi tão bem, então acompanha dia a dia o nosso canal, que no próximo aí, o Exame Nacional de 2024, com certeza você será um dos ingressos, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.